E se a realidade que a gente enxerga todo dia não fosse, bem, real? Pelo menos não completamente. Nesta nossa análise, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa. A de que o nosso mundo interno, sabe, os nossos pensamentos, agem como um filtro que acaba moldando e às vezes até distorcendo tudo o que a gente experimenta. Essa pergunta aqui é o ponto central de toda a nossa conversa. Será que o que acontece ao nosso redor é exatamente o que a nossa mente diz que é? Ou será que existe uma espécie de tradutor interno que nos conta uma versão bem particular da história? É justamente aqui que a gente começa a sacar o poder das nossas próprias crenças. Para entender qualquer grande mudança na vida, a gente precisa olhar para dois pilares que são fundamentais. De um lado, tem o pilar do comportamento, que é o mundo das nossas ações, do que a gente faz. Do outro, o pilar da cognição, que é esse universo interno de ideias e percepções. Hoje, o nosso foco vai ser todinho nesse segundo pilar aí. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente vai explorar como é que as crenças nascem, como elas funcionam tipo umas lentes que filtram a realidade, como isso cria um ciclo de comportamento e, o mais importante de tudo, como a gente pode começar a questionar e, quem sabe, limpar essas lentes. Ok, então vamos começar pela base, pela fundação de tudo. Para a gente entender como nossos pensamentos podem acabar nos enganando, primeiro a gente precisa investigar a origem deles. De onde vêm essas crenças que parecem tão, mas tão verdadeiras para nós? Como é que elas são construídas, sabe, tijolo por tijolo, dentro da nossa mente? O processo é quase como montar um quebra-cabeça, peça por peça. Tudo começa com as nossas experiências de vida. Cada momento, cada interação, tudo isso cria memórias. Essas memórias, por sua vez, são guardadas no cérebro em redes neurais que os cientistas chamam de engramas. Com o tempo, o acúmulo de todas essas memórias vai formando uma percepção sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. E é daí que nascem as nossas crenças centrais. Mas o que são exatamente essas crenças centrais? Pensa nelas como se fossem as regras fundamentais que rodam no sistema operacional da nossa mente. São convicções tão profundas, tão arraigadas, que muitas vezes a gente nem percebe que elas estão lá, ditando nossas reações e sentimentos o tempo todo. Certo. Agora vamos usar a metáfora principal que vai conectar todas essas ideias e mostrar como elas funcionam na prática. Pensa só. É como se todos nós víssemos o mundo através de um filtro único e invisível. E aqui está a distinção que é crucial. De um lado, a gente tem a realidade objetiva. É o evento puro, o que de fato aconteceu. Ponto. Do outro lado, a gente tem a percepção subjetiva, que é a nossa interpretação desse evento. E essa interpretação passa inteirinha pelo filtro das nossas crenças. Não tem para onde correr. Essa citação resume tudo de uma forma perfeita. Nossas crenças não são só ideias abstratas, sabe? Elas são as lentes através das quais a gente vê absolutamente tudo. E claro, se essas lentes estiverem distorcidas, a nossa visão da realidade também vai estar. E qual seria uma das manchas mais comuns que podem sujar essas lentes? É a tal da crença central de insuficiência ou de incapacidade. Aquela sensação profunda de não ser bom o suficiente, de achar que não vai dar conta, é uma crença muito, mas muito comum e que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas. Agora, chegamos no ponto mais importante. Essas crenças não ficam só na nossa cabeça, não. Elas meio que vazam para o mundo real, influenciando nossas ações e, por consequência, nossos resultados. Isso acaba criando um ciclo bem poderoso. Uma crença central de incapacidade não se manifesta assim de forma consciente. Na verdade, ela gera o que a gente chama de pensamentos automáticos. Frases como estas aqui simplesmente pipocam na mente diante de um desafio. É quase um reflexo. Isso aqui ilustra de um jeito brilhante esse círculo vicioso. O pensamento negativo leva a um comportamento que, no fundo, sabota o sucesso. O resultado negativo, o que se torna quase inevitável, parece então uma prova de que o pensamento original estava certo. Com isso, a crença se fortalece e o ciclo se prepara para começar tudo de novo. É uma verdadeira profecia que se cumpre sozinha. Olha só esse exemplo prático de como uma lente suja pode ser construída ao longo do tempo. Uma pessoa vai colecionando experiências de rejeição em várias fases da vida. Cada evento desses é mais uma camada de sujeira na lente. Até que a conclusão meio que natural para essa pessoa é a formação de uma crença central devastadora, como essa de não ser amável. A realidade dela é toda filtrada por essa dor acumulada. Tá bom, mas então,
Como a gente quebra esse ciclo? Como começamos a limpar essas lentes? A parte final da nossa análise vai focar exatamente nisso, no caminho para a mudança, na solução. E aqui tem um ponto que é crucial. A gente não está falando de positividade tóxica ou de simplesmente forçar um sorriso no rosto. O trabalho de verdade é muito mais profundo e muito mais honesto. É sobre se tornar um detetive da própria mente, examinando os pensamentos como se fossem pistas e se perguntando: peraí, essa pista corresponde aos fatos do mundo real ou é só uma interpretação antiga que eu tenho? O processo de limpeza começa com um primeiro passo, a consciência. É preciso notar o pensamento automático quando ele aparece. Em vez de simplesmente aceitá-lo, o próximo passo é investigar, perguntar. E a gente encerra com essa reflexão que é realmente poderosa. A maior liberdade que a gente pode ter talvez não seja mudar o mundo lá fora, mas sim polir as lentes através das quais a gente enxerga o mundo. Afinal, e se a nossa realidade pudesse mudar simplesmente ao limpar as nossas lentes? Fica aí a questão. Agradeço a atenção e a companhia nesta exploração.